A nova esposa do meu irmão exigiu que eu pagasse para remover minha filha deficiente das fotos do casamento com o Photoshop, mas quando meu irmão soube, ele imediatamente a expulsou. Há apenas 2 semanas, meu irmão mais novo, David, se casou com o amor de sua vida, Amélia, em uma cerimônia linda e emocionante. David estava ansioso por este dia há muito tempo e todos que o conheciam podiam ver o quanto ele amava Amélia. Originalmente, o casamento deles foi planejado para ser um evento totalmente sem crianças e isso estava claramente declarado em seus convites. No entanto, algumas semanas antes do casamento, recebi uma ligação de David para minha surpresa. Ele me disse que queria abrir uma exceção para sua sobrinha, minha filha Kate. Fiquei surpreso e perguntei se ele tinha certeza. Danny me disse o quanto ele ama Kate, como ele não poderia realizar o casamento sem tê-la como florista. Eu estava quase chorando ao ouvi-lo dizer que Kate adora seu tio David e que eles sempre tiveram um vínculo especial. David me garantiu que havia falado com sua noiva e que ela também não teve problemas com isso. Eu podia ouvir a sinceridade em sua voz. Ele não queria que Kate perdesse um dia tão importante em sua vida e ele sabia o quanto isso significaria para ela. Colocar isso em contexto, minha filha Kate nasceu com paralisia parcial, ela não consegue mover o corpo abaixo dos braços, o que obviamente mudou nossas vidas como pais quando meu marido Roger e eu descobrimos pela primeira vez. Foi realmente devastador, parecia que o chão tinha sido puxado abaixo de nós, ficamos em choque total, recusando-nos a aceitar o diagnóstico. Fomos de médico em médico, 4 no total, buscando desesperadamente uma opinião diferente, esperando que talvez alguém em algum lugar tivesse uma solução. Fizemos todos os testes imagináveis e com cada um oramos por boas notícias que queríamos, acreditando que poderia haver uma cirurgia ou um tratamento que poderia mudar as coisas para Kate, que poderia dar a ela a vida que ela merecia, mas não importa onde fossemos ou o que fizéssemos, a resposta era sempre a mesma: não havia nada que pudesse ser feito. Aceitar o fato de que a condição de nossa filha era permanente foi muito difícil. Foi um momento sombrio para nós, cheio de noites sem dormir, lágrimas e perguntas que não tinham respostas. Nos sentimos completamente desamparados olhando para nossa preciosa filha. Nossos corações quebrou toda vez que pensávamos nela. Como seria o futuro de Kate? Esse sentimento de desamparo era uma constante, mas com o tempo, lentamente começamos a encontrar e nos conectar com outras famílias que estavam na mesma jornada que nós e nos sentimos um pouco confortados. Em vez de pensar sobre o que Kate não poderia fazer, começamos a nos concentrar no que ela poderia fazer para dar a ela o máximo de amor e apoio humanamente possível. Uma das pessoas que tem sido uma fonte constante de alegria e luz para Kate é seu tio David. Ele nunca a tratou de forma diferente por causa de sua condição. Na verdade, ele tem um jeito de fazer minha filha se sentir tão confortável, tão completamente à vontade. Desejo que quando eles estão juntos é como se sua condição nem existisse. Isso é algo que sempre apreciei, especialmente porque outros membros da família às vezes, mesmo sem querer, podem tornar as coisas estranhas ou desconfortáveis. Por exemplo, minha própria mãe, quando viu Kate pela primeira vez depois que ela nasceu e percebeu a extensão de sua paralisia, ela ficou visivelmente abalada. Eu entendi que era uma coisa difícil para ela processar, mas sua reação me pegou de surpresa. Em vez de oferecer conforto ou apoio, ela me puxou de lado e em voz baixa sugeriu que eu tentasse ter outro bebê, um que pudesse andar. Meus olhos se arregalaram em choque ao ouvir suas palavras. Minha mãe continuou a encorajar que talvez se eu tentasse novamente eu teria um bebê melhor. Era como se Kate não fosse o suficiente ou não contasse por causa de sua condição. Fiquei chocada, era uma coisa tão cruel de se dizer, mas David me defendeu imediatamente, repreendendo nossa mãe por ser tão dura e insensível. Ele disse a ela que Kate era perfeita do jeito que ela era e que ela não precisava ser substituída ou comparada a ninguém. Eu nunca vou esquecer a ferocidade em sua voz quando ele defendeu minha filha. Ele repreendeu nossa mãe por me pressionar a engravidar quando eu ainda estava no processo de luto e aceitação da condição de Kate. Desde então eu não permiti que minha mãe passasse nenhum tempo sozinha com Kate e reduzi meu contato com ela tanto quanto possível. Enquanto isso, David veio nos visitar todo fim de semana, faça chuva ou faça sol, só para passar um tempo com minha filha. Eles passavam horas jogando, assistindo programas bobos ou jogando. Era durante esses fins de semana que vi Kate iluminar-se por algumas horas de uma forma tão pura e alegre. Ela poderia ser apenas uma criança, se divertindo com sua pessoa favorita no mundo. O vínculo deles tem sido uma bênção para ela e para nós também. Então, quando ele me chamou para abrir uma exceção para minha filha comparecer ao casamento dela, fiquei profundamente comovido. Eu sabia que permitir que Kate estivesse lá significaria o mundo para ela e também seria uma bela maneira de David honrar sua conexão em seu dia especial. Então eu concordei em levar Kate e fiquei emocionado. Ela é uma florista, no entanto, por mais que David estivesse ansioso para ter Kate no casamento, eu não acho que sua noiva Mary estava tão entusiasmada com a ideia. Alguns dias depois que David me ligou com um convite para Kate, Mary me contatou diretamente. Ela me informou que tinha certas condições para permitir que Kate comparecesse ao casamento. As condições eram estranhamente específicas e me incomodaram. Primeiro, ela insistiu que Kate usasse um vestido bege, um que fosse fluido e, em suas palavras, apropriado para a atmosfera do casamento. Amélia também mencionou que o cabelo de Kate precisava ser penteado de uma forma que não parecesse desleixado ou estragasse a estética do casamento. Fiquei surpresa com quão controladoras suas exigências eram. No entanto, escolhi ficar quieta. Afinal, era o casamento dela e precisávamos seguir o tema do casamento. Eu não queria criar nenhuma tensão ou deixar as coisas desconfortáveis para David, então concordei e assegurei a ela que atenderia aos seus desejos. Afinal, o que mais importava para mim era que Kate pudesse estar lá para seu tio. Saí imediatamente e comprei para Kate um lindo vestido bege. Era simples, mas elegante, exatamente o que Amélia queria que eu comprasse. Eu sabia que faria minha filha se sentir especial. Tirei uma foto do vestido e enviei para Amélia, pois ela queria que eu enviasse uma foto do vestido depois de comprá-lo. Eu esperava que ela ficasse satisfeita, mas para minha surpresa ela não ficou. Amélia respondeu rapidamente dizendo que o vestido era muito bege e parecia sem graça. Ela disse que preferia algo com um pouco mais de cor. Fiquei confusa e frustrada. Não era exatamente isso que ela havia pedido. Ainda assim, eu não queria discutir ou responder. Eu estava fazendo tudo o que podia para manter a paz. Então, em vez de apenas comprando outro vestido para mim e desperdiçando meu dinheiro, dessa vez decidi enviar a ela algumas opções antes de fazer a compra. Não queria comprar algo que ela inevitavelmente rejeitaria novamente. Meia finalmente escolheu um dos vestidos que eu tinha enviado
enviado, e eu não pude acreditar nos meus olhos quando vi sua escolha de cor de vestido bege. O vestido que ela selecionou era praticamente idêntico ao vestido que eu já tinha comprado, aquele que ela tinha criticado por ser muito bege. A única diferença era um pequeno toque de rosa que mal era perceptível. Naquele momento comecei a perceber que não era o vestido ou a cor. Amélia estava deliberadamente dificultando as coisas. Parecia que ela estava me testando ou criando obstáculos para me fazer pular. Pode haver uma razão pela qual ela não queria minha filha no casamento. No entanto, ela não me disse nada diretamente. Eu não queria criar problemas desnecessários com ela se ela quisesse desconvidar minha filha. Ela precisava falar com meu irmão e resolver isso. No entanto, ela nunca o fez e o casamento ocorreu conforme o planejado. No dia do casamento do meu irmão, Kate estava absolutamente deslumbrante enquanto caminhava pelo corredor em seu lindo vestido bege. O que Amélia finalmente experimentou. O vestido fluía graciosamente enquanto ela se movia em sua cadeira de roda. Seu rosto brilhava de felicidade quando ela parou para jogar pétalas de flores. A sala inteira pareceu parar. Houve um suspiro audível dos convidados seguido por uma salva de elogios. As pessoas não conseguiam parar de falar sobre o quão bonita ela estava e eu podia ver a alegria irradiando dela. Enquanto ela continuava pelo corredor espalhando flores e retomando seu progresso constante em sua cadeira de rodas, senti uma sensação avassaladora de orgulho e amor por minha filha naquele momento. Ao vê-la ali participando plenamente de uma ocasião tão especial, foi uma lembrança que guardarei para sempre. Lágrimas de alegria brotaram em meus olhos e olhei para David, cuja expressão refletia minhas emoções. Ele olhou para Kate com tanto orgulho, seu sorriso largo e caloroso claramente tocado por sua presença e seu espírito radiante. Quando ela chegou à frente, David caminhou até ela, ajoelhando-se para lhe dar um abraço sincero. Foi um momento tão terno entre eles, que falou muito sobre o forte vínculo que eles tinham. Então ele ajudou, posicionou-se ao lado dela, certificando-se de que ela estava confortável e poderia fazer parte da cerimônia na primeira fila por alguns momentos. Então Amélia começou a caminhar pelo corredor e não há como negar que ela estava de tirar o fôlego em seu vestido de noiva enquanto se aproximava do altar. Não pude deixar de notar como seu olhar pousou brevemente em Kate por uma fração de segundo. Eu esperava vê-la sorrir para minha filha, algum reconhecimento de sua presença e do papel que ela desempenhou neste dia importante. Mas em vez disso, Amélia revirou os olhos, olhou visivelmente para além Kate sem nem mesmo um traço de sorriso. Não pude deixar de sentir uma pontada de decepção, mas escolhi afastar o pensamento, não querendo que nada diminuísse a alegria do dia em que David e Amélia fizeram seus votos e quando os celebrantes o declararam marido e mulher. Senti uma onda de felicidade por meu irmão. Ele finalmente encontrou alguém para compartilhar sua vida e naquele momento nada mais importava. Vê-lo tão feliz fez meu coração se encher de orgulho e alegria. Após a cerimônia, durante a sessão de fotos, nos reunimos como uma família para fotos. David garantiu que Kate fosse incluída em todas as fotos. Tiramos tantas fotos capturando o amor e a união. Todos nós sentimos naquele dia. Durante a sessão de fotos, não pude deixar de notar que Amélia parecia um pouco estranha. Ela continuou suspirando pesadamente e bufando suavemente, o que eu inicialmente ignorei como ela estando cansada. Afinal, casamentos são exaustivos e talvez ela só precisasse de uma pausa de tirar tantas fotos, mas conforme a sessão continuou, seu comportamento se tornou mais difícil de ignorar em um ponto quando David pegou Kate e a segurou em seus braços para uma foto. A expressão de Amélia mudou visivelmente. Ela parecia desapontada. Seu sorriso vacilou enquanto seus olhos focavam neles. Era sutil, mas claro o suficiente para me deixar desconfortável. Depois que tiramos várias fotos com Kate, Amélia veio até mim com um tom educado mas seco e perguntou se eu poderia levar Kate para fora para que ela pudesse tirar algumas fotos só com sua família. O pedido me pegou de surpresa, mas eu concordei e levei Kate para sentar com meus pais na recepção. Minha mãe reconheceu o quão bonita minha filha era e me disse que eu tinha sorte de ter uma filha como ela. Foi um pequeno gesto, mas eu estava feliz que minha mãe estava superando seus preconceitos e aprendendo a aceitar minha filha como ela é. Em geral, Kate, felizmente inconsciente de qualquer tensão, ela parecia ter tido um bom dia e isso era o que mais importava para mim. Depois do casamento, Mel e David partiram para a lua de mel e pelas fotos e histórias que David postou em suas redes sociais, parecia que eles estavam se dando bem, se divertindo muito. Fiquei feliz por ele. Ele merecia aproveitar esse momento especial com sua nova esposa. Assim que eles retornassem da lua de mel, David convidou nossa família, eu, Roger e nossos pais para sua nova casa para almoçar. Era para ser uma reunião familiar casual. E eu estava ansiosa para vê-lo novamente, especialmente porque não tínhamos falado muito depois do casamento. Desde o casamento, minha mãe e eu nos reconectamos de uma forma que eu não esperava. Ela teve tempo para se desculpar adequadamente comigo pelo que ela disse sobre Kate anos atrás e sobre me pressionar a tentar ter outro bebê. Ela estava genuinamente arrependida e, embora parte de mim ainda estivesse cautelosa, apreciei o fato de ela ter reconhecido a dor que suas palavras causaram durante o almoço. David ficou absolutamente feliz em ver Kate novamente. No momento em que chegamos em sua casa, ele animadamente tirou uma coleção de presentes que ele tinha trazido para ela em sua lua de mel. Ele claramente tinha pensado muito sobre cada um e o rosto de Kate se iluminou com pura alegria enquanto ela os desembrulhava. Ela estava sorrindo de orelha a orelha. Ele e David, como sempre, estavam completamente envolvidos com ela, perguntando sobre sua parte favorita do casamento e dizendo a ela o quanto todos estavam falando sobre o quão lindamente ela tinha desempenhado seu papel. Ele disse a ela repetidamente o quão orgulhoso ele estava, mencionando como amigos. Familiares o ligaram depois do casamento para elogiar Kate pelo trabalho maravilhoso que ela tinha feito. Ouvir todos esses elogios fez Kate sorrir de orgulho, seus olhos brilhando de felicidade. Entretanto, enquanto meu irmão estava preenchendo a atenção de Kate, eu não pude deixar de notar Amélia a observando atentamente. Se tornou flagrantemente óbvio que ela não estava compartilhando o entusiasmo de David. Ela não sorriu ou reconheceu Kate. Ao invés disso, ela parecia visivelmente irritada, como se a interação de David com Kate fosse de alguma forma um inconveniente para ela. Sua expressão carregava uma mistura de exasperação e impaciência e ela mal se envolveu com ninguém enquanto David se concentrou em Kate. Era como se ela estivesse esperando o momento passar ansiosamente para que sua atenção se desviasse da minha filha. David, claro, estava completamente em sintonia com a atitude de sua esposa. Depois do almoço, todos nós nos sentamos na sala de estar relaxando e conversando como uma família. Foi então que Amélia veio até mim e silenciosamente perguntou se poderíamos conversar em particular. Senti um nó se formar no meu estômago porque eu já tinha uma ideia
Do que estava por vir, eu estava me preparando para essa conversa desde o dia do casamento. Eu balancei a cabeça em concordância, me preparando para o que eu sabia que seria uma discussão difícil. Melia me levou para uma das salas e nos sentamos para conversar. Ela começou me elogiando por ter feito um trabalho maravilhoso com Kate, seguindo todas as suas condições e mantendo minha palavra sobre a aparência de Kate no casamento. Eu concordei e agradeci, dizendo que queria ser respeitoso porque era o grande dia dela. Ela fez uma pausa e acrescentou que, embora ela apreciasse meu esforço, havia algo a incomodando desde o início. Casamento meu coração afundou. Amélia pegou seu telefone e abriu as fotos do casamento rolando pelas que o fotógrafo havia tirado. Eu vi imagens de todos nós sorrindo, aproveitando o momento juntos como uma família. David, Amélia, Kate, eu e o resto dos parentes. Ela parou em uma foto em particular e apontou para ela e seu tom ficou frio. Olhe para isso, ela disse, dando zoom na foto. Era uma das fotos de família com Kate em sua cadeira de rodas ao lado de David, todos nós sorrindo e parecendo felizes. O dedo de Amélia pairou sobre Kate e ela olhou para mim com uma expressão de desdém. Você vê o quão estúpida sua filha em uma cadeira de rodas está estragando a vibração de toda a foto. Ela disse, as palavras saindo afiadas e venenosas. Por um momento eu não conseguia respirar. Eu estava em choque completo. Como ela pôde dizer algo tão cruel, tão insensível sobre minha filha? Eu senti uma onda imediata de raiva. A própria sugestão de que minha doce menina, que tinha feito o seu melhor para fazer parte da celebração, estava agora sendo culpada por arruinar a vibração. Eu argumentei de volta, dizendo a Mia que ela não tinha o direito de falar sobre Kate dessa forma, e a lembrei que ela sabia desde o começo que Kate estava em uma cadeira de rodas. Não havia outra maneira para minha filha posar para a foto. Como ela poderia ter participado? Mel, imperturbável pelo meu raciocínio, zombou e disse que não era problema meu, e continuou dizendo que ver as rodas da cadeira de rodas de Kate em todas as fotos era uma monstruosidade que tinha arruinado sua visão para as fotos do casamento. Como se isso não fosse ruim o suficiente, ela então sugeriu que eu deveria oferecer uma compensação por deixar minha filha arruinar seu casamento. Fiquei chocado com sua audácia. Levantei minha voz perguntando a ela que tipo de compensação ela estava falando, completamente chocado que ela faria uma exigência tão ridícula. Foi quando Amélia me atingiu com sua exigência real. Ela disse que eu precisava pagar por um editor de fotos para tirar Kate das fotos do casamento, ou pelo menos fazer com que ela parecesse que não estava na cadeira de rodas. Eu engasguei em descrença. Como ela poderia pensar que era aceitável apagar minha filha das fotos do casamento ou mudar quem ela era apenas por uma questão de estética? Este foi o ponto de ruptura. Eu não conseguia mais me conter. Gritei minhas palavras cheias de descrença. Você está falando sério? Você quer que eu pague alguém para pagar pela minha filha ou fingir que ela não está em uma cadeira de rodas? Você é capacitista, Amélia. Estou orgulhoso da minha filha exatamente do jeito que ela é e não vou pagar por nenhum tipo de Photoshop. Se você teve tanto problema com ela fazendo parte do casamento, então você nunca deveria ter deixado ela ser a florista em primeiro lugar. Amélia argumentou, dizendo que ela tinha tentado seu melhor para dissuadir David de deixar Kate ser a florista, mas que seu amor por Kate era tão cego que ele não concordou. Ela contou como ela sabia que se ela tivesse insistido em não convidar minha filha, ele teria cancelado o casamento. Eu balancei minha cabeça quando percebi que essa mulher estava abrigando tanto ressentimento em relação a Kate. Seu raciocínio era tão insensível, tão cruel, que me fez sentir mal. Eu lembrei bruscamente que minha filha era um ser humano com sentimentos reais e não merecia ser odiada assim. Ela amava seu tio, ela estava genuinamente feliz por fazer parte do casamento deles. Ela não merecia esse tipo de tratamento, especialmente não de Amélia, agora que ela era sua cunhada. Mas Amélia não parecia se importar. Ela argumentou de volta, dizendo que Kate e eu éramos apenas caçadores de atenção e que eu não deveria esquecer que a única razão pela qual as pessoas prestaram tanta atenção a Kate no casamento foi por causa de sua deficiência. Suas palavras foram tão vis que algo dentro de mim instalou. A raiva que estava crescendo finalmente transbordou, e antes mesmo que eu percebesse o que estava fazendo, dei um tapa em Amélia. O som da minha mão conectando com o rosto dela caiu no silêncio em que eu estava lá, minha mão tremendo, meu peito arfando com o peso de tudo o que tinha acabado de acontecer. O rosto de Amélia ficou vermelho de choque e eu podia ver seus olhos se arregalarem discretos. Os olhos de Amélia se arregalaram em compreensão. Acontece que David estava ouvindo toda a nossa conversa e provavelmente ouviu cada palavra de seus comentários cruéis e manipuladores. O pânico tomou conta de seu rosto e ela tentou voltar atrás, tropeçando em suas palavras em uma tentativa desesperada de explicar, mas era tarde demais. A voz de David encheu a sala enquanto ele gritava com ela e a chamava de sem vergonha e manipuladora por me levar de lado para falar sobre minha filha. Dessa forma eu não posso acreditar que você me manipulou para pensar que você era uma boa pessoa quando na realidade você odeia tanto minha família. Ele gritou, sua voz cheia de dor e raiva. A decepção em seu tom era palpável e estava claro que ele estava vendo Amélia como ela realmente era, alguém que escondeu seus verdadeiros sentimentos o tempo todo. Amélia, desesperada para salvar a situação, tentou argumentar. Eu não odeio sua família, exatamente isso, é só Kate, ela disse com a voz trêmula. Ela então tentou mudar a situação, acusando David de sempre favorecer Kate acima de todos os outros só porque ela era deficiente. Ele sentiu pena. Ela afirmou que, como sua esposa, ela merecia mais atenção dele e que ele precisava parar de priorizar tanto Kate e se concentrar em seu casamento. Então Amélia começou a reclamar sobre como convidar Kate. Levou alguns de seus amigos a zombar de suas fotos de casamento, deixando-a se sentindo humilhada. Ela afirmou que esse era o motivo pelo qual ela queria tirar Kate da foto com o Photoshop, para que ela pudesse sempre se lembrar de seu lindo dia sem a feiura que David não estava tendo. Ele disse a ela para descer do pedestal e parar de agir como sua sobrinha poderia ter de alguma forma arruinado suas fotos, e que ela estar nas fotos as tornou ainda mais bonitas. Eu amo Kate como minha própria filha. Dar atenção a ela não tira nada de você. O fato de que eu tenho que explicar isso mostra o quão barata é sua mentalidade. Kate é parte da minha família e se você a odeia tanto, então eu não posso ser casada com você. O rosto de Amélia empalideceu quando as palavras de David o atingiram. Ele olhou para ela com uma clareza que mostrou que ele não estava disposto a deixar isso passar. Você é capacitista como minha irmã, disse ele. Acrescentou com a mesma acusação que eu tinha feito antes. O fato de você continuar justificando seu comportamento significa que você nunca vai mudar. Eu não quero ser casado com uma mulher cruel como você. Faça as malas e volte para a casa dos seus pais. Amélia, ainda em choque, tentou argumentar mais uma vez, mas minha mãe tinha ficado quieto até agora. Finalmente interveio, visivelmente lívido. Ela expressou sua raiva sobre a situação, enfatizando que enquanto era uma coisa não gostar da atenção que Kate
Recebeu no casamento considerando que photoshopping ela fora das fotos era cruel. Minha mãe firmemente declarou seu apoio à decisão de David e eu disse a Amélia que ela deveria ter vergonha de si mesma por sequer conseguir fazer tal coisa. Ouvindo a defesa da minha mãe e vendo a posição inabalável de David, Amélia sabia que não tinha mais onde se apoiar. Meu marido parecia furioso. E tenho certeza de que se Amélia não fosse pela esposa do meu irmão na época, ele a teria machucado ali mesmo por dizer coisas tão cruéis sobre nossa filha. Amélia estava em menor número e suas verdadeiras cores foram reveladas para todos verem. Relutantemente, sem outra escolha, ela saiu de casa apenas com seu telefone e as chaves do carro. Mais tarde, David se desculpou comigo e com Roger pelo que sua esposa disse sobre nossa filha, mas eu apreciei ele ter defendido Kate. Isso não foi culpa dele naquela noite. Os pais de Amélia ligaram para David e meus pais querendo discutir mais a situação. Provavelmente depois que Amélia foi até eles chorando. No entanto, David pediu um tempo para que ele pudesse se acalmar e pensar sobre as coisas desde o incidente. Amélia tem me enviado várias mensagens onde ela basicamente me culpa por causar problemas entre ela e David. Ela acha que eu poderia simplesmente ter resolveram seus problemas concordando em pagar por um editor de fotos. Agora é claro que não quero que o casamento do meu irmão acabe por minha causa. Mas ao mesmo tempo que Amélia me disse sobre minha filha, imperdoável atualização, estou recebendo tantos comentários e mensagens diretas que não posso responder a todos. Então vou esclarecer todos os pontos aqui. Amélia conhecia Kate antes e sabia sobre seu relacionamento com meu irmão, mas parecia que ela tinha conseguido esconder seu desprezo por minha filha todo esse tempo. Nenhuma vez eu suspeitei que ela realmente odiava minha filha, tanto eu entendo isso. Algumas pessoas podem se sentir desconfortáveis ao ver uma criança em uma cadeira de rodas, especialmente em um casamento. Mas fazemos o nosso melhor para fazer Kate se sentir o mais normal possível para que ela não sinta que está sendo tratada de forma diferente apenas por causa de sua deficiência. Kate ainda é uma pessoa. Independentemente de estar em uma cadeira de rodas, tenho certeza de que as pessoas ainda elogiam. Está claro que a Elia estava simplesmente tentando encontrar defeitos em minha filha por causa de seu próprio ciúme. Meu irmão é padrinho de Kate, isso porque tenho certeza de que se algo acontecer comigo e com meu marido, ele estará lá para minha filha. Ele ama Kate como sua própria filha, e é por isso que ele a protege tanto. Ouvir as palavras de Amélia e ver suas verdadeiras intenções sobre minha filha deve ter sido como uma traição completa para ele. Eu não acho que Kate ouviu nada. Amélia e eu dissemos enquanto ela estava ocupada assistindo seus desenhos animados. Se ela tivesse ouvido, ela definitivamente teria me feito algumas perguntas. Mais tarde, atualização 2 para todos perguntando: meu irmão está anulando seu casamento. Meu irmão e seu advogado acreditam fortemente que Amélia o enganou desde o começo e o manipulou para pensar que ela ficaria bem com sua família, quando na verdade ela não estava. Quando Amélia descobriu que David estava realmente falando sério sobre deixá-la, ela entrou em pânico e fez uma tentativa desesperada de salvar seu casamento. Em um esforço nada convincente, ela me contatou para se desculpar, mas estava muito claro para mim que suas palavras eram falsas. Ela não estava genuinamente arrependida ou pronta para assumir a responsabilidade por suas ações. Eu simplesmente não conseguia aceitar seu pedido de desculpa, sabendo que era apenas um estratagema para tirar a culpa dela mesma. Isso só aumentou sua raiva. Em sua frustração, ela imediatamente se voltou contra mim, me acusando de arruinar a vida do meu irmão. Era como se eu fosse a fonte de todos os seus problemas em vez das consequências de suas próprias escolhas. Ela me disse o quão culpado eu era por forçar meu irmão a deixá-la quando ele poderia ter sido tão feliz com ela, como se isso não fosse ruim o suficiente. Os pais de Amélia também contataram meus pais, tentando colocar a culpa em mim e em Kate pelo que sua filha está passando. Felizmente, meus pais responderam a essa acusação injusta. Meu pai, em particular, expressou sua decepção, dizendo a eles que eles deveriam ter vergonha da filha que criaram, e que ele está aliviado por ela não fazer mais parte da nossa família. Estou tão orgulhoso que minha família defendeu a mim e a Kate durante tudo isso. Falei com meu irmão e expressei minhas desculpas pelo que ele estava passando com Amélia. Ele me garantiu que era melhor para ele saber a verdade sobre ela agora do que mais tarde, quando ela poderia ter feito ou dito algo mais prejudicial na frente de Kate. Concordo plenamente. Sinto um alívio em saber que estamos nos livrando de Amélia de nossas vidas também. Atualização 3. Já se passaram 4 meses desde minha última ação. Para todos que perguntam, meu irmão anulou oficialmente seu casamento e não é mais casado com Amélia depois que a verdade sobre seu casamento desmoronando se tornou pública. Melia enfrentou muitas reações negativas de todos. Ela finalmente entrou em contato para se encontrar e se desculpar, mas eu simplesmente a bloqueei sem responder. Recentemente, todos nós saímos de férias juntos. Foi um momento maravilhoso. Para todos nós, David e Kate continuam a ter um relacionamento incrível, o que me traz grande alegria. Toda a experiência só fortaleceu nossos laços familiares e sou grato por isso.